Há mais de 2000 anos, um império tentou algo que jamais havia sido feito, reunir todo o conhecimento do mundo em um só lugar. Um projeto tão grandioso, que sua queda virou lenda. Se você gosta de histórias assim, e onde o passado é mais misterioso do que a ficção, já se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem ao desconhecido. No coração do mundo antigo, onde o Mediterrâneo encontrava as areias eternas do Egito, erguia-se um farol, e não de luz, mas de sabedoria. A Biblioteca de Alexandria, e um templo do conhecimento, um sonho de imortalidade intelectual. Forjada pela ambição de reunir todos os saberes do mundo, ela abrigou os pensamentos de filósofos, poetas, astrônomos e reis. Mas como um sonho feito de pergaminho e fogo, ela desapareceu, envolta em mistério, em silêncio e em cinzas. Neste episódio, você vai conhecer a verdadeira história da Biblioteca de Alexandria, e sua criação, seu auge e sua queda trágica. Prepare-se para entrar nas páginas esquecidas da história. Alexandria, ano 283 a.C. Um novo império se ergue das cinzas de outro. Alexandre, o Grande, havia morrido décadas antes, deixando para trás uma herança dividida entre seus generais. E foi um deles, Ptolomeu I Sóter, que escolheu o Egito para construir seu reino. Mas Ptolomeu não queria apenas poder militar. Ele queria prestígio, cultura e algo que nenhuma outra cidade possuía, o centro do conhecimento do mundo. Foi então que nasceu o projeto de criar uma biblioteca que reunisse todos os livros, todos os escritos, todas as vozes do mundo antigo. A ambição era ousada, preservar tudo que a humanidade já havia aprendido, da Babilônia à Índia, da Grécia à Pérsia. Seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, daria continuidade ao projeto com ainda mais vigor. Sob seu comando, a biblioteca passou a receber manuscritos de todo o Mediterrâneo, em todas as línguas possíveis, em grego, egípcio, hebraico, sânscrito. Os estudiosos eram incentivados a copiar, traduzir e comparar os textos. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio, era o símbolo de uma civilização que acreditava que o saber era a maior arma do mundo. Ela foi erguida dentro do complexo do Museion, um templo dedicado às musas e às deusas da arte, da ciência e da inspiração. Lá, estudiosos viviam, pesquisavam e ensinavam, como em uma espécie de universidade antes mesmo que esse conceito existisse. Não se sabe o número exato de obras que chegaram a compor seu acervo. Alguns falam em 400.000 pergaminhos. Outros juram que foram mais de 700.000. Mas todos concordam em uma coisa, e nada parecido havia existido antes, e nada igual existiria novamente. Durante os séculos III e II a.C., Alexandria tornou-se o cérebro pulsante do mundo antigo. Sua biblioteca, mais do que uma construção, era um organismo vivo, e respirava conhecimento, pensava o futuro e preservava o passado. Ali, grandes nomes da história da ciência e da filosofia caminharam por entre colunas de papiros. Eratóstenes, o primeiro homem a calcular com precisão o tamanho da Terra. Arquimedes, que transformou a matemática em linguagem de forças invisíveis. Hiparco, o astrônomo que traçou os mapas celestes. A biblioteca não era um lugar de simples leitura, era um santuário de estudo, de debate e de invenção. Obras vinham de todos os portos, trazidas por mercadores, enviados por reis, copiadas de templos e escolas de terras distantes. O próprio porto de Alexandria tinha ordens diretas, toda embarcação que atracasse deveria entregar quaisquer livros que possuísse para serem copiados. Os originais ficavam na biblioteca. As cópias, devolvidas aos donos. Pela primeira vez na história, criava-se uma rede de conhecimento global. Filósofos gregos estudavam textos hindus. Egípcios aprendiam com os babilônios. Judeus traduziam sua Torá para o grego, em a famosa Septuaginta. Esse caldeirão de culturas transformou a biblioteca em um campo fértil para ideias revolucionárias. Era ali que nasciam os questionamentos sobre o cosmo, a natureza da alma, a origem do universo. Tudo sob a sombra do grande farol de Alexandria, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, símbolo da cidade e guardião silencioso desse templo de sabedoria. A Biblioteca de Alexandria era, naquele momento, o ápice da inteligência humana reunida em um só lugar.
Um sonho que parecia eterno, e mais que, como todo sonho grandioso, carregava em si a semente da tragédia. Nenhum império é eterno. Nenhuma chama arde para sempre. E assim como a Biblioteca de Alexandria havia sido erguida pelo poder de reis, ela começaria a cair sob o peso de impérios em conflito. O primeiro golpe veio com Júlio César, em 48 a.C. Durante uma guerra civil no Egito, César ordenou que seus navios fossem incendiados para conter a frota rival. O fogo se espalhou além do controle e alcançou os armazéns próximos ao porto. Muitos historiadores acreditam que parte significativa da biblioteca, ou ao menos de seus depósitos, foi consumida pelas chamas. Mas a biblioteca sobreviveu. Ferida, mas viva. Continuou funcionando, talvez com menos força, mas ainda com dignidade. Até que vieram novos tempos. E novos ventos. No século III d.C., o Império Romano mergulhava em crises internas. Rebeliões, invasões bárbaras, disputas religiosas. Alexandria, rica e influente, se tornou o campo de batalha entre culturas e crenças. No ano de 270, o imperador Aureliano atacou Alexandria para retomar o controle da cidade. Parte do distrito de Bruchion, em onde se acreditava estar a biblioteca original, foi destruída. Mais uma vez, o silêncio pairou sobre os livros. E por fim, veio a ruptura final. No ano 391, o imperador Teodósio decreta o fim do paganismo no Império Romano. Templos são fechados, bibliotecas são vistas como moradas de heresias. O patriarca cristão Teófilo lidera a destruição de muitos centros de saber pagãos. O que restava da Biblioteca de Alexandria, então, foi desmantelado ou abandonado. Poucos anos depois, em 415, a filósofa Hipátia, uma das últimas grandes estudiosas de Alexandria, é brutalmente assassinada por fanáticos religiosos. Com ela, morre uma era. Não houve um único dia em que a biblioteca desapareceu. Ela não caiu de uma vez. Ela foi se apagando, como um pergaminho sendo consumido, lentamente, pelas brasas da ignorância e da intolerância. O destino da Biblioteca de Alexandria permanece envolto em sombras. Nenhum historiador consegue apontar, com precisão, o momento exato da sua destruição. Isso porque a verdade talvez seja mais cruel do que uma tragédia isolada. A biblioteca não morreu em um único dia. Ela foi morrendo aos poucos. A primeira teoria aponta para Júlio César, no ano 48 a.C. Durante sua guerra civil contra Pompeu, ele teria incendiado parte da frota no porto de Alexandria. O fogo teria se espalhado e atingido depósitos anexos à biblioteca. Alguns estudiosos acreditam que até 40.000 pergaminhos podem ter sido destruídos nessa ocasião. A segunda hipótese surge 3 séculos depois, no ano 391, quando o imperador Teodósio proíbe todos os cultos pagãos e ordena o fechamento de templos. O patriarca cristão Teófilo lidera ataques a diversos centros de saber considerados heréticos. Muitos acreditam que o Mausoleum foi desmantelado nesse período e o que sobrava da biblioteca, abandonado. E há ainda a terceira teoria, mais controversa e muitas vezes debatida. Em 642, durante a conquista árabe do Egito, o califa Omar teria ordenado a destruição do que restava da biblioteca, dizendo: "E se esses livros dizem o mesmo que o Alcorão, são inúteis. Se dizem o contrário, são perigosos." Mas muitos historiadores modernos questionam a veracidade desse relato, que só aparece em fontes escritas séculos depois. Na prática, o que temos são pedaços de história, versões parciais e hipóteses contraditórias. A verdade mais provável é que a Biblioteca de Alexandria foi sendo consumida lentamente, por guerras, por fanatismo, por negligência e pelo simples esquecimento. E isso, talvez, seja mais assustador do que qualquer incêndio. E se a Biblioteca de Alexandria ainda existisse? É uma pergunta que atravessa séculos, ecoando como um sussurro no corredor do tempo. E se aqueles 400.000, 700.000, e talvez mais, pergaminhos tivessem sobrevivido às chamas e à intolerância? E se os tratados de astronomia da Babilônia, os mapas detalhados da Índia Antiga,
as fórmulas alquímicas do Egito, os dramas perdidos da Grécia e as ideias filosóficas da Pérsia tivessem sido preservados, estudados, traduzidos, compreendidos? Será que o homem teria voado antes? Descoberto bactérias séculos antes de Pasteur? Seria a energia elétrica uma invenção da Idade Média? Teríamos evitado séculos de escuridão intelectual na Europa? Essa biblioteca não era apenas um repositório de livros. Era uma ponte entre culturas, entre eras, entre o visível e o invisível. Quando ela caiu, não caiu sozinha. Junto com suas paredes, caíram os sonhos de uma humanidade conectada pelo saber. Mas sua ideia, e essa sobreviveu. Vive em toda a biblioteca, em cada livro, em cada universidade, em cada arquivo digital. A verdadeira pergunta talvez não seja e se ela não tivesse sido destruída, mas sim, o que faremos com o legado dela agora? Porque Alexandria não é apenas um lugar perdido no tempo. É um aviso. É um chamado. É a lembrança eterna de que o conhecimento é frágil, mas também é a única coisa capaz de nos salvar.